Mateus capítulo 7, vamos ler do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, quebrantar os nossos corações, para recebermos a sua palavra com confiança e fé. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, na Tua santa presença, para ouvirmos a Tua doce e poderosas palavras. Ó Pai querido, quebranta os nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa nos convencer, ó Senhor, e possamos sair daqui juntos, mais fortalecidos, edificados no Senhor, e mais desejosos de glorificar o Senhor nesta semana que se inicia. Usa-me como o Senhor quiser. É o que peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você conhece alguém que é muito rápido em apontar os erros dos outros, mas não consegue olhar para o seu próprio erro? Talvez você diga: está aqui entre nós, pastor. Está aqui. A verdade é que todos estão vendo a sua falta de paciência, sua falta de domínio próprio, sua grosseria, sua arrogância. Só você que não consegue ver. Mas por quê? Irmãos, isso é mais comum do que podemos imaginar. Isso se dá pela dificuldade de conseguirmos olhar para dentro e identificar os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados e incoerências. Somos mais treinados a apontar o erro do outro. É fácil, é rápido. Parece que já nascemos com essa capacidade. Olha lá, pai, ó. Olha lá meu irmão lá, ó. E assim por diante. Muitos casamentos estão cansados pela cobrança. Relacionamentos entre pais e filhos, amigos e na igreja sofrem por causa de pessoas que apontam o erro das outras, mas não conseguem ver seus próprios erros, seus próprios pecados. Queridos, mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar. Um meio de graça que nos auxilia o povo de Deus para lidar com isso. É a doutrina autoexame. A doutrina do autoexame é uma ferramenta que nos ajuda a lidar com isso. Mas o que seria essa doutrina? Um pastor inglês, Watson Thomas, disse que ela é uma autossuspeita. É uma atitude humilde do coração do crente que, suspeitando de si mesmo, questiona sua própria consciência acerca de suas motivações, desejos, ações e reações. Em outras palavras, é a capacidade de conseguir olhar para dentro e apontar os seus próprios erros. Eu consigo olhar para o meu coração e ver e identificar os erros, os perigos ali existentes. Imagine o seguinte, que lá no quintal da sua casa tem um poço e você descobre da pior forma possível, caindo nele sem querer. Lá embaixo, escuro, você pega o celular, liga na lanterna dele e aí você percebe os perigos que estão ali. Os bichos perigosos que estão perto de você, que antes você não conseguia ver. A doutrina do exame é essa lanterna que nos ajuda a ver os perigos que estão dentro de nós, que muitas das vezes passam despercebidos.
não conseguimos ver. Agora eu pergunto, será que essa doutrina ela é importante? Será que essa doutrina ela me ajuda a lidar com a minha luta contra a carne? Será que essa doutrina ela pode me ajudar em minha caminhada cristã? Sim, e é por isso que iremos tratar sobre ela nessa noite. A doutrina do autoexame. Veremos a importância dela para as nossas vidas. Mas o que faz dela ser tão importante? 2 motivos. Por causa da sua necessidade, que faz com que o pecado, por causa do pecado ser presente, e porque ela é uma ordenança do Senhor. Depois de eu apresentar esses 2 motivos para os irmãos, eu quero deixar algumas dicas práticas de como aplicarmos ela em nossas vidas e você já sair daqui praticando ela. Então, vamos começar com o primeiro motivo. E o primeiro motivo se baseia em Gálatas 5:17, porque o pecado ainda é presente. O texto bíblico nos diz assim, apenas o versículo 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe o que esse texto está nos lembrando? Que temos uma luta a travar, diariamente, não para sermos salvos, porque aqui você tem aprendido que as suas obras não te salvam, mas essa luta aqui é para a santificação, é para ser um homem e uma mulher mais piedoso. A doutrina do autoexame nos ajuda então com esta luta, com esta guerra. Quando lemos Paulo orientando a igreja a se revestir com a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, em outros casos usando termos militares, é porque ainda existe um inimigo, ainda existe batalhas para ser combatidas, e queridos, é contra a carne. Paulo, nesse texto que acabamos de ler, em Gálatas 5:7, deixa isso ainda mais claro. E sabe qual é esse inimigo? Em outras palavras, você mesmo. Você é o seu próprio inimigo. Você foi liberto das correntes do pecado, mas as correntes continuam lá no cantinho. Você foi resgatado do lamaçal do pecado, mas o lamaçal, ele continua bem ali. Em Cristo Jesus, fomos libertados do poder do pecado, mas o pecado ainda continua presente. E se não vigiarmos, voltamos a ser presos. Se não vigiarmos, nos sujamos de novo. Se tirarmos os olhos de Cristo, caímos mais uma vez. A Bíblia diz que o responsável por isso é os nossos corações, que produz desejos, vontades, sentimentos. Então, o autoexame, ele olha para dentro do coração e diz: haha, ali está o perigo. É isso aqui que está motivando você. O profeta nos lembra que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Jeremias 17:9. É como alertou o pastor Richard Baxter: não deem crédito aos seus corações tão fácil e confiantemente. Um ótimo conselho, né? Diante de um coração tão perigoso. Queridos, com este meio de graça, você consegue prever possíveis catástrofes morais. Você consegue evitar escolhas erradas. Você consegue evitar o caminho do pecado, porque o autoexame te ajuda a identificar a tentação, a motivação incorreta, o desejo impuro. Sabe quando você vai ao banco? Está cada vez mais raro, né? Mas ainda tem bancos físicos e você passa por uma porta giratória.
O que faz aquela porta apitar e você ser travado ali? Qualquer tipo de metal. Se você entrar, passar com metal, você é travado, barrado. Essa doutrina é justamente o que ela faz. Ela identifica. Olha o pecado aí. Olha a motivação errada. E você consegue evitar um perigo maior. Eu pergunto agora para você, como está a porta giratória para o pecado em seu coração? Como você identifica? Você é bom em ver os seus próprios pecados? Você consegue identificá-los? Ou como ouvimos no começo, você é da turma de ver muito bem e muito rapidamente os pecados dos outros? Eu sei que sua esposa erra. Eu sei que seu marido não é perfeito, é um pecador. Mas antes de olhar para o erro do seu cônjuge, olhe para o seu primeiro. Olhe para dentro primeiro. Aprenda a olhar para si. Identifique primeiro as suas incoerências. Identifique primeiro os seus erros antes de apontar o dedo. Praticar isso, meus irmãos, ajudará você a ser uma pessoa mais humilde, mais misericordiosa e mais paciente, porque você lembra, opa, eu tenho pecados também. Eu não sou essa bola toda, não. Calma. Viu por que precisamos dessa doutrina? Agora eu quero mostrar para os irmãos que ela é um dever para nós. Se você é um cristão, essa doutrina era para ser praticada por obediência para todos nós. Para todos nós. Por quê? Este meio de graça, como todos os outros meios de graça, são uma ordenança. São um dever para todo cristão, uma ordem. Mas é uma ordem maravilhosa, é uma ordem agradável que nos protege, que nos livra e que nos salva, além de nos fortalecer espiritualmente também. Mas eu sei que o brasileiro não gosta de ordens, não gostamos de ser obrigado a fazer as coisas. Mas como eu falei, essa é uma ordem maravilhosa. Imagine o seguinte, temos um restaurante lá no centro, muito famoso, Alesburg. Imagine que o dono chegue para você e diga assim, olha, negócio é o seguinte, João, a partir dessa sexta-feira, eu quero que toda sexta-feira você vá para o restaurante que eu vou te pagar o que você quiser. Opa, como é que é? Você está me obrigando aí toda sexta-feira para comer o que eu quiser? É isso mesmo que você ouviu. Opa, isso é bom, não é? Essa é uma ordem maravilhosa. Eita, Jair, imagina recebendo uma ordem como essa. Meus queridos, é justamente a natureza das ordens do Senhor para nós. Quando entendemos elas, percebemos a sua beleza e o grande privilégio que é nos submeter a elas. É justamente o que estamos diante, meus irmãos. De uma ordem maravilhosa, de algo saboroso que podemos experimentar não só uma vez na semana, mas todos os dias. Queridos, vamos ver algumas referências dessa ordem agora? 2 Coríntios 13:5, Paulo escreveu, examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Você ouviu isso? Examinem-se, uma ordem. Em Gálatas 6:4 ele também escreveu, cada um examine os próprios atos, examinar, olhar para dentro, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Irmãos, temos muitos outros versículos que vão nos mostrar justamente este mesmo ponto, mas eu acredito que já é suficiente para você entender que estamos diante de uma ordem. Examine-se.
Olhe para dentro. Faça um autoexame. E não pense que este é um dever, uma ordem apenas do Novo Testamento. Pelo contrário, vemos desde o Antigo Testamento isso acontecendo também. Escute Lamentações 3:39, a reação do povo. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Quem é que ensinou sobre autoexame para o povo? Quem é que apresentou essa doutrina para eles? Quem disse que deveriam fazer assim? O teólogo Christopher Vicente argumenta que essa prática estava acontecendo desde quando Deus questionou Adão. Quem te deu o fruto? Ele já estava treinando e apresentando ali a autoexaminação. Examine-se. Veja, Gênesis 4:4-7, também temos outro registro. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Deus está levando Caim para ver as suas motivações. Ou em outras palavras, Ele está chamando ele para fazer um autoexame. Veja, por que você está tão furioso? Pense sobre isso. Olhe para dentro e pense sobre isso. Um pastor chamado Matthew Henry, falando sobre o dever do autoexame, ele comentou uma vez: nos cabe aplicar as nossas mentes com toda a seriedade ao dever grande e necessário do autoexame e ter comunhão com os nossos próprios corações a respeito da nossa condição espiritual, dos nossos pecados que estão no passado e dos nossos deveres futuros. No entanto, muitos cristãos não estão preocupados em obedecer a esta ordenança. Não estão preocupados em examinar a si mesmo. Muitos não querem obedecer essa ordem. No quartel, um chefe me contou de um parente seu, certa vez. Após anos viciado na bebida, o médico disse para ele: você não pode beber mais qualquer gota de álcool, porque isso vai te matar. Foi uma ordem direta. Ele não quis saber da ordem do médico. Ele desobedeceu. Em pouco tempo ficou diabético por causa do álcool. Depois ficou cego por causa da diabetes. E se já estava ruim, ficou pior ainda. Ficou com doença renal. E em 2020, morreu por insuficiência renal. Se a Bíblia diz que você não deve fazer, você não deve fazer. Se a Bíblia diz, faça, então é porque deve ser feito. Pois do contrário, sofreremos com as consequências do pecado. E as consequências, meus irmãos, é a morte. Por isso a doutrina do autoexame é extremamente importante, não só para entendermos, mas para praticá-la também em nossas vidas. Porque ela nos salva de nós mesmos, do mundo e de Satanás. Agora pense um pouquinho. Será que parte dos seus problemas não é justamente por causa da negligência do autoexame? É justamente porque você não está olhando para dentro, não está olhando para os seus pecados e enxergando eles, mas apenas olhando o outro. Eu lembro da minha esposa falando assim: por que você está impaciente? Eu não estou impaciente! Respondi para ela. Rapaz, imagine se tivesse, né? Imagine se tivesse. O que eu fiz? Eu não olhei para dentro. Não estava preocupado em olhar para dentro.
Então, pense nisso. Sua família, seus colegas de trabalho, os irmãos da sua igreja, eles precisam que você aplique a doutrina do autoexame na sua vida. Eles precisam que você aprenda a reconhecer os seus pecados antes de apontar o erro do outro. Dito isso, meus irmãos, acabamos de ouvir sobre a importância dessa doutrina. O quão ela é necessária para a nossa caminhada por causa do pecado que ainda é presente. E vimos também que ela é uma ordenança do nosso Senhor, que como filhos e filhas devemos obedecer. Agora, quero finalizar falando sobre o que mais ficamos com dúvida quando estamos diante dessa doutrina, Gustavo. Como aplicá-la? Como colocá-la em prática? Eu quero deixar 4 direções para os irmãos, a fim de sabermos como praticar essa doutrina. O que eu devo fazer primeiro? Primeira coisa que eu preciso fazer para aplicar essa doutrina. E eu estou aqui tomando como pressuposto que você tem orado e tem lido a Bíblia. Ok? Esse é o básico para conseguirmos aplicar essa doutrina. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, pedir que Deus o ajude a ver os pecados que você não está conseguindo ver. Olha o que o salmista disse no Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Davi não está com dúvida se ele tem pecado. Ele tem pecado. Sabe o que ele está fazendo? Senhor, me ajude a ver os que eu não estou conseguindo ver. Olha que interessante. Senhor, me ajude a ver o caminho mau. Então o que você precisa fazer? Senhor, me ajude a ver os pecados que eu não estou conseguindo ver. Segundo, fazer perguntas para si mesmo. A doutrina do autoexame exige que você faça perguntas. Que tipo de perguntas? Perguntas chatas, perguntas constrangedoras. Por exemplo, por que você acha que assim resolverá o problema? Você pergunta para si mesmo. Por que você acha que assim vai resolver o problema? Outra, por que estou triste? Por que estou triste? Por que estou tão impaciente? Sabe quem é que fez muito bem isso? Davi. Ele disse, por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Salmo 42, 5. Queridos, essas perguntas são ótimas, porque nos ajuda a ver as motivações do nosso coração. Quando nos perguntamos a si mesmos e procuramos a resposta, estamos fazendo o quê? Examinando. Sabe a lanterna? Eu estou passando a lanterna em meu coração. Essas são as perguntas que devemos fazer para não cairmos no erro de Mateus 7, 3. Apontar para o erro do nosso irmão sem ver o grande problema diante de nós. Terceiro, comunhão dos santos. Como assim, pastor? Eu achei que esta doutrina era para ser praticada pessoalmente, sozinho. Não só. A igreja do Senhor também te ajuda nisso. Fazer perguntas, meus irmãos, para os outros irmãos, nos ajuda. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, os irmãos, ajudam uns aos outros para aplicarmos essa doutrina. Kátia, por que você está tão abatida? De repente alguém pergunta. Meu irmão, por que você está assim? Meu irmão, por que você está assim? Às vezes nem percebemos. Alguém percebe e comenta. Irmão, o que está acontecendo? E aí você tem que olhar para dentro de novo. Para dentro de novo. Às vezes somos exortados, somos questionados de coisas que não estamos fazendo de errado. Mas até isso é bom também
Escute o que o bispo escocês Lewis disse: a repreensão, justa ou injusta, venha da boca de um amigo ou de um inimigo, nunca faz dano a um homem prudente. Sim, porque se for verdadeira, você recebe um aviso para corrigir-se. Se for falsa, você tem uma advertência sobre o que evitar. Você entendeu isso? Se o irmão está certo naquele comentário, você pode se corrigir. Se ele errou na observação dele, você aproveita aquilo para dizer: eu vou ficar mais atento para nem chegar perto. Olha que bênção! É maravilhoso! Então nós podemos, uns aos outros, nos ajudar na piedade, nos perguntando, nos questionando. Mas agora, o que fazer quando eu consigo identificar um pecado? Eu olho para dentro, eu examino a minha motivação, as minhas intenções e eu vejo... Lembra da porta giratória? Um pecado foi identificado. E aí, o que você faz? O que você faz? É só pensar. Para onde o David foi agora? Diante do problema que ele está tendo? Para um médico. Se temos algum problema físico, corremos para um médico. Para onde você corre quando você acha um pecado em seu coração? Para o médico dos médicos, Cristo. Este é o ponto extremamente importante para aplicar essa doutrina. Porque é justamente Ele que consegue nos perdoar dos pecados, consegue mudar as intenções do nosso coração, consegue, meus irmãos, nos ajudar a lidar com o erro. Cristo Jesus. Ninguém fica trancado no quarto com um hematoma enorme na coxa que apareceu de repente. Ninguém fica. O que fazemos? Procuramos ajuda. Da mesma forma, diante do pecado, não podemos ficar enclausulados dentro de casa, escondidos. Não. Devemos procurar ajuda. Cristo é a ajuda. Cristo é o remédio. Cristo é o meu socorro. É Ele quem me salva de mim mesmo. É Ele quem me salva de mim mesmo. Esse foi o meio de graça, a doutrina do autoexame. Uma ferramenta que Deus deu para o seu povo, para a nossa santificação, para a nossa caminhada cristã. Eu pergunto para os irmãos, ela é importante? Ela é importante? Vimos que ela é necessária, que é uma ordenança bíblica, e você também ganhou direções práticas de como começar a praticar essa doutrina. Agora eu quero terminar fazendo então um exercício prático com os irmãos. Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse para si mesmo. Você não precisa falar em voz alta para ninguém escutar. Seja sincero, porque a doutrina do autoexame, ela só é válida se você for sincero. Então pense nessas perguntas agora e responda para si mesmo. O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Estou aqui para cultuar o meu Senhor ou tem outro motivo? Se o verdadeiro Deus é o Senhor da minha vida, por que ainda eu não tenho paz diante das tribulações? Se o Criador é o Deus que eu professo, por que eu ainda ando tão preocupado? Por fim, eu de fato confiei no Senhor e naquilo que Ele fez por mim para me salvar, ou ainda estou tentando me salvar? Eu confiei no que Cristo fez para me salvar, ou estou tentando me salvar ainda?
Se você pensou, se você achou uma resposta, você acabou de fazer um autoexame. Agora o que você precisa fazer é contar para Deus e pedir ajuda de Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor agora. Fale sobre o que você entendeu, sobre as respostas que você deu, as perguntas que acabei de apresentar. E peça ajuda do Senhor, caso tenha percebido que não foram respostas boas. Conte com a misericórdia dele, porque ele é um Deus misericordioso. Oremos.